Boa noite a todos. Que prazer podermos estarmos mais uma vez juntos aqui para louvarmos o nosso Deus. Só que hoje eu vou fazer uma coisa diferente, para o pessoal não se confundir e ficar toda semana, poxa, esse pessoal não muda de posição, eu vou pedir a Marta para ficar do lado de cá. Nossa. E eu vou ficar do lado de cá um pouco. Eu estava Porque pensando isso. Toda semana a mesma coisa, né? Desde a Semana Santa a gente vem mantendo as posições. Mas eu quero dar uma boa noite a todos. Chega mais um pouquinho para cá. Porque os nossos irmãos, amigos que estão também nos assistindo em casa, estão assistindo nos seus locais, que de repente alguém pode estar até trabalhando, né? Mas está assistindo. Que Deus te abençoe. Que essa noite seja uma noite especial para você. Que a graça de Cristo te alcance. Deus te abençoe. Mas que bom podermos estarmos aqui, não é, Marta? É verdade. E eu estava querendo mudar também de lugar, porque desde a semana Santa, eu e o pastor, ele ficava aqui, e eu ali falei, por que não muda isso, né? Mas hoje você leu o meu pensamento. Entendeu? Normal. Uma só carne, né? Normal, é. Então, Transmimento de pensação, entendeu? Mas eu não falei boa noite ainda. Boa noite. Boa noite vocês que estão em casa, tá? Sejam bem-vindos. Que o Senhor possa nos agraciar com a sua presença, que nós possamos sentir muito, muito mais feliz na presença dele. E nós vamos orar, né? Antes orar. de... Uma breve oração. Isso. E é você que vai orar hoje. Já Vou mudou orar de hoje. lugar, então é você que vai orar. Sim, senhora. Oremos. Eterno Deus, te agradecemos, Senhor, por termos a oportunidade de estarmos aqui louvando e bendizendo o teu nome, tendo a certeza que o teu Santo Espírito está conosco e que aqui, ó Deus, não sairemos da mesma forma que entramos. E ninguém, ó Deus, que assistir às mensagens dessa noite deixará de ser atingido pelo teu Santo Espírito. Aceita, ó Deus, os nossos louvores e adoração nessa noite, é o que eu te peço em nome de Cristo Jesus. Amém. Você gostaria de ter uma mansão? Nossa, mas eu vou ter. Vai ter? Sim, com certeza, lá no céu. E que hino você canta quando lembra dessa mansão? Mansão sobre o monte. É esse daí, 501, que vamos começar louvando a Deus nessa noite. E você em casa também pode louvar conosco. Se você conheceu ou ainda não, tente louvar a Deus, porque essa mansão também é para você. Aguardo o dia de emoção sem par, no qual terei um belíssimo lar entre colinas e vales formosos, de onde se avista a cidade eterna. Terei uma casa no alto do monte, com flores lindas por todo o jardim. Laia, laia, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Manhãs bem claras, sem nuvens escuras, o sol radiante está sempre a brilhar. Animaizinhos sem susto ou temores, entre crianças a correr e a brincar. Terei uma
com flores lindas por todo o jardim, laia, laia, aves cantando nas copas frondosas, rejubilando na vida sem fim. Nós temos uma missão nessa terra. Estamos vendo aqui também Camila, Pedro Henrique, sejam bem-vindos, estejam conosco. E nós temos uma missão que Deus nos dá. E esse hino que nós vamos cantar agora fala sobre a forma de nós vivermos nesse mundo e fazermos a diferença. É o hino 486, Sal da Terra, que ele fala que nós temos que fazermos a diferença onde aqui estamos. Hino Sal da Terra. Jesus nos deu esta missão, o seu amor compartilhar. Somente entraremos em ação se o amor de Deus nos motivar. O seu poder nos moverá e assim iremos repartir o amor de Deus, a verdadeira paz e a doce esperança no porvir. Vós sois o sal da terra. Fala assim, Vós sois o sal da terra. eu sou o sal da terra, Restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. A vida que Jesus viveu, o exemplo que ele nos deixou, demonstra o real sentido da missão que o Senhor nos confiou. Saber a todos perdoar, querer a todos aceitar, revela a grandeza do serviço e aponta para o Salvador. Vós sois o sal da terra. Vós sois o sal da terra, restaurando o sabor e a alegria de viver. Vós sois o sal da terra. O próximo hino fala sobre entrega. Quem não gostaria hoje de entregar-se, colocar-se nas mãos de Deus? Convido vocês, que estão aqui conosco na igreja, a colocar-se de pé. Você na sua casa, se quiser também se colocar de pé, fique à vontade. Vamos cantar o hino Entrega. Esse hino nós cantamos na Semana Santa, já devemos conhecê-lo. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui
aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Preciso me entregar, Senhor. Preciso a ti me entregar. Preciso ouvir tua voz a me falar. Não tenho nada a te oferecer, somente um coração impuro e pecador. Mas aqui estou, me aceita, Senhor. Toma os meus pensamentos, meus dons e meus bens. Toma o meu coração e tudo que ele tem. Renova, Senhor, meu viver. Derrama em mim teu amor. Quero pra sempre servir-te por onde for. Quero pra sempre servir-te por onde for. Convido os irmãos a se assentarem. Nós vamos ter agora o nosso momento de pedidos de oração. E eu peço que os irmãos tenham um pouquinho de paciência comigo, que eu não tenho tantas habilidades em ler assim, com velocidade, às vezes, os pedidos. Se eu, por acaso, acontecer alguma falha, me perdoem. Mas dou uma boa noite, muitas pessoas dando boa noite. Quero começar aqui pela irmã Liliane. Ela fala que está feliz também pela Bela, que nós temos orado. É uma bebê, né, pastor? É uma bebê. E a irmã Liliane diz que ela teve uma pequena melhora, mas pede que nós continuemos em oração por ela. A irmã Sônia pede oração. Sônia CM, eu vou ler aqui o nome que tem aqui, porque eu não conheço a irmã, mas é Sônia CM, ela dá boa noite e pede oração pela saúde e conversão da sua filha Fernanda, pede oração pela Rosália, que vai fazer uma cirurgia para a retirada de um tumor na bexiga. Agradece também a Deus pela semana abençoada e que está se recuperando da Covid em casa. Muitos irmãos aqui dando boa noite. A irmã Maria José Campos pede oração pela conversão da sua família e pela saúde da sua filha e também pela saúde de todos. O irmão Milton aqui fala que o seu resultado de exame do Covid deu negativo. Glória a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Louvado seja Deus.
Aqui a irmã Sandra também dando boa noite. Tem alguém aqui na igreja que gostaria de fazer um pedido especial? Para que nós possamos orar também? Não? Alguém tem algum pedido? Marta vai pedir, ela quer... Eu pedi pela Regina, né? Que ainda está Regina, se aqui da recuperando. igreja, né? Regina Célia. O teste dela tinha dado negativo, mas ontem ela teve um problema, está com pneumonia. Então, assim, está se tratando ainda, né? Pediu oração no grupo, também pela Ellen, que passou mal agora à tarde, e por todas as pessoas que estão passando pelos problemas da Covid, né? É verdade. Muitas pessoas, temos perdido alguns amigos. O irmão, hoje, conversando com o Jorge, ele falou que perdeu um amigo seu também, que é nosso irmão da igreja, lá em Campos, e a família dele tem... Vamos orar também pela família do Jorge, lá em Campos, que eles estão realmente enlutados por muitas perdas. Mais algum pedido? Mais algum pedido? Henrique, leva o microfone para mim, por favor, mãe. O Henrique. Porque, Henrique, eu tenho que levar o microfone para você, senão os irmãos lá, que estão nos vendo, não vão ouvir o seu pedido aqui. Boa noite. Em primeiro lugar, né, quero agradecer a Deus por mais um domingo, estamos juntos aqui na casa do Senhor. E meu pedido de oração é pelos meus irmãos, e graças a Deus eles estão caminhando também para a igreja, e eu me sinto feliz de onde eu pensei que não fosse acontecer, chegou a acontecer, ele está indo com a minha esposa, e, cara, eu venho orando muito por isso, e graças a Deus, Deus tem ouvido meus pedidos. Agora eu peço Amém. oração pelos meus filhos, assim, que não estão andando no caminho certo, que a gente sabe, né? A gente luta tanto, ora, pede a Deus, mas Deus está na causa de tudo isso, e só Deus sabe o tempo certo, que eles podem se arrepender e seguir um caminho que o pai deles está seguindo. Obrigado. Aqui nós tivemos mais alguns pedidos, chegaram vários outros pedidos. O irmão Temista, que agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas, pede oração por Maria Luísa Lopes, que está com problema, está com câncer no sistema linfático. Muitas pessoas aqui pedindo oração, dando boa noite. O irmão Milton, entrega a sua vida ao Senhor de todo o seu coração. O irmão Milton também diz que quero pedir pela minha vida espiritual e pelo estudo da palavra do Senhor. Amém. A irmã Maria Helena de Castro agradece a Deus por todas as bênçãos recebidas, pelo seu cuidado para conosco, pelos livramentos. A irmã Aldaleia pede oração pela salvação dos seus netos, Lucas e Gabriel. E pede oração também pela sua família, os seus filhos Jorge e Helena e genro Adam. A irmã também Lúcia Helena pede oração pela sua família. A irmã Ivone, nossa amiga Ivone, está lá em Goiás agora, né? Ela está mandando aqui boa noite. Aqui a irmã Maria Helena também pede oração por seus amigos Amadeu, José Carlos e sua esposa, ambos internados com Covid. A irmã Páscoa pede oração por sua sogra. A irmã Marta Vieira pede oração pela sua vida espiritual. E a irmã Maria Helena também pede oração por por sua saúde. Está em tratamento de quimioterapia. Vamos agora, vou convidar os irmãos agora a nós nos colocarmos ajoelhados. Você também que puder em casa, se você tiver condições de se ajoelhar, vou te chamar você para se ajoelhar. Quero convidar o irmão Daniel, ele vai aqui nos dirigir uma oração especial, em que vamos interceder por esses pedidos, por vocês também. Que Deus abençoe a todos.
Vamos agora, se você puder também, coloque-se ajoelhados, vamos falar com o nosso Deus. Querido Pai Celestial, nós te agradecemos por mais um dia de vida que nos concedeste. Ouviste, Senhor, todos os pedidos, todos os agradecimentos e também os pedidos com essa doença terrível. Estamos passando momentos difíceis, mas confiamos em Ti. Confiamos que Tu estás do nosso lado, que nada é por acaso, que muito em breve o Senhor virá para nos buscar. E esse estudo das profecias possa nos aproximar cada dia mais de Ti. Unja o nosso pastor, unja o lado dele, para que ele traga cada dia mais essas mensagens maravilhosas. Cuida, Senhor, dessas pessoas que estão enfermas nos seus lares, para que elas possam voltar muito em breve para a Tua casa. Muito obrigado por tudo. Nos abençoe e nos guarde em nome de Jesus. Amém, Senhor. E agora nós vamos cantar a música tema, né, dessa semana, desses dias, né? Dessa semana não, né? Desses dias que estaremos aqui estudando sobre as profecias. Verei Jesus. E quem aqui não tem vontade de ver Jesus, né? E vai chegar um dia que nós vamos poder vê-lo face a face, poder abraçar e adorar esse Deus que tanto fez por nós. Vamos louvar a Deus. Verei Jesus. O dia em que verei uma pequena luz do céu, e essa luz aumentará, milhares de anjos surgirão. Eu creio sim. Ele virá e muito em breve eu subirei para um novo lar, um novo céu. Para sempre eu estarei, feliz eu viverei, verei Jesus. Irá soar, nas nuvens sua glória surgirá, mil gerações se encontrarão e para sempre louvarão. Eu creio sim, Ele virá.
Olá, boa noite. Boa noite a todos que aqui estão. Sejam bem-vindos à casa do nosso Deus. Boa noite a você também que está em casa e tem assistido, acompanhado conosco aí os nossos estudos. Que Deus possa abençoar você, que Deus possa estar ao seu lado sempre e que você possa aprender muitas coisas aqui, relembrar muitas coisas. Eu gostaria de explicar um detalhezinho. A proposta do nosso programa aqui, desses temas, não é passar aqui profecia difícil, linguagem pesada, não, é mostrar, transformar para você as profecias em algo tranquilo, algo fácil e que seja possível você aprender e confiar nelas, ok? Então, na última semana, por exemplo, no último domingo, nós vimos um pouquinho sobre as profecias lá de Daniel, não foi a profecia da estátua, lembram? A estátua aqui era bem diferente, e essa estátua ali indicava reinos. Tudo isso aconteceu exatamente como foi profetizado. E aí no final da estátua, vamos ver quem lembra, apareceu o que depois da estátua? Uma pedra lançada sem mãos, não foi? E essa pedra lançada sem mãos, ela se transformou ali num reino imenso, não foi? Lembra? Um reino imenso. E esse reino então simboliza o reino de Cristo. Bom, nós vamos dar continuidade hoje no nosso tema, nosso segundo tema. Eu vou pedir só um segundo, porque a minha distância com o computador ali tirou a minha conexão. Eu vou precisar corrigir ali, senão vocês não vão ver os slides. O pessoal aqui, vocês vão assistir. Mas aí, se eu não alterar ali, vocês não vão conseguir visualizar. Só um segundinho e já retorno. Falei que era rapidinho, já estou de volta. Bom, então nós vamos estudar hoje um tema que inclusive eu já estudei esse tema algumas vezes aqui em Benfica, já passei várias vezes esse tema aqui em outros momentos, tá? E vou estar apresentando para vocês novamente. Aqueles que já viram o tema vão relembrar, que aliás, relembrar esse tema é algo muito gostoso, porque é muito especial quando nós falamos sobre ele. E você que não conhece, você vai acabar aprendendo. Vou pedir aqui o passador, que como não deu certo a minha transmissão aqui, eu mesmo vou passando aqui, que aí vocês vão conseguir visualizar. Bom, que tema seria esse? Os sinais da última crise. Que última crise seria essa? O que vocês acham? Que última crise seria essa? Será que hoje, no mundo que nós estamos vivendo, estamos aí na pandemia do Covid-19, já matou mais de 3 milhões de pessoas. As estatísticas mostram cada dia, né, mais pessoas perdendo sua vida, pessoas conhecidas. Hoje mesmo eu já tive um sepultamento da filha do irmão Luísio, que faleceu devido ao Covid. Já tivemos notícias de outras pessoas, infelizmente. Mas será que essa é a última crise da Terra? Não, essa não é a última crise da terra. Olha só, Jesus ele estava certa vez em Jerusalém com os discípulos, e aí eu quero que você abra a sua Bíblia agora. Nós vamos estar vendo aqui alguns detalhes desta crise. Você vai abrir a sua Bíblia em Mateus capítulo 24, porque nós vamos falar um pouco exatamente sobre esse tema em Mateus 24, ok?
Jesus ele estava lá em Jerusalém e ele andava para cá e para lá com os seus discípulos. Nós vamos trocar aqui o microfone que está falhando. Ok. E aí, ele olhou para o templo e, de acordo com Mateus capítulo 24, abriram aí? Mateus capítulo 24. Você em casa abriu também o texto? Eu não vou colocar o texto na tela, tá? Para ninguém ficar tentado aí a ler e não abrir a Bíblia. Então, vamos abrir a Bíblia, vamos lá. Pega a sua Bíblia, abra aí. Vai ter um ou outro texto aí na tela para economizar você, mas vamos tentar ler aqui. E aqui nós temos o seguinte, verso 2. Em verdade, ele porém lhes disse, não vedes tudo isso? Tudo isso o quê? Jesus estava mostrando para os discípulos, conversando com os discípulos e com aqueles que estavam próximo a ele, mostrando o templo. O templo, os muros, você tem aí uma imagem, por exemplo, do Muro das Lamentações, né? Ali no local ali, hoje ainda não é o mesmo muro daquela época, mas tem pedaços ali de muros que acredita-se ser, e por aí vai. Mas aqui está dizendo o quê? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra, que não seja derribada. Jesus estava dizendo o seguinte, olha, esse templo, Jerusalém inclusive, tudo isso vai cair, isso não vai ficar em pé, vai chegar um momento que isso aqui vai cair. Muda lá para Lucas agora, no capítulo 21, Lucas 21 também fala das profecias, e aqui em Lucas capítulo 21, no verso 20, Jesus ele disse, Lucas capítulo 21, verso 20, Jesus disse para os discípulos assim, olha, quando porém virdes Jerusalém sitiada de exércitos, sabei que está próxima a sua devastação. Possivelmente Jesus tenha dito isso aqui lá pelo ano 27, por aí mais ou menos, ok? 27. Jerusalém ela foi destruída no ano 70. Bom, se eu for pegar aqui, praticamente 40 anos antes, Jesus já tinha dito, olha, prestem atenção, esse templo, a cidade vão ser destruídos, não vai ficar pedra sobre pedra, tudo vai acabar, tudo vai ser destruído. E aí ele vem e dá uma outra recomendação, quando vocês virem exércitos cercando Jerusalém, fiquem atentos, porque Jerusalém vai ser devastada. Então, quando sitiar, saber que está próximo à sua devastação, à sua destruição. E essa é a realidade. Voltando em Mateus, no capítulo 24, os discípulos escutaram tudo aquilo ali, e esse verso eu coloco aqui para você. Os discípulos perguntaram assim, dize-nos, quando sucederão estas coisas? Que coisas? A destruição de Jerusalém, que Jesus estava dizendo, que não ficaria pedra sobre pedra. Então os discípulos perguntam, mestre, quando é que vai suceder estas coisas? E aí eles continuam, que eles não param nessa pergunta. Jesus já tinha falado anteriormente também da sua vinda, e aí do seu retorno, né? E aí eles perguntam também, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação dos séculos? Duas perguntas, quando sucederiam as coisas, aquelas coisas ali, e quais os sinais que iriam acontecer a respeito da vinda de Jesus? Aqui em Mateus 24, quando você vai olhando aí todos os sinais, você vai encontrar aí mais de 20 sinais que iriam preceder a volta de Jesus. Entenda o seguinte, vários desses sinais, eles têm se repetido ao longo dos anos. Então, por exemplo, vou pegar aqui, a epidemia, eu estou usando a linguagem atual,
estou cansado de falar de epidemia e coronavírus, mas infelizmente é o assunto do momento e a gente precisa dizer. Essa epidemia foi a primeira epidemia desde a ascensão de Jesus? A gente já ouviu de tantas outras aí, não é? Tantas outras epidemias, algumas que devastaram também, mataram milhares de pessoas. Pois é. Então essas coisas, esses sinais, muitos deles, ou grande parte deles, ocorreriam com frequências em anos subsequentes. Não quer dizer que, pronto, aconteceu uma vez, agora, então Jesus já está voltando logo depois desse acontecimento. Mas seriam repetidos ao longo dos anos. Sinais, eles aconteceriam em várias áreas. Teríamos sinais na natureza, sinais nas pessoas, sinais na religião e por aí vai. Por exemplo, eu vou colocar aqui alguns sinais na religião para você entender. No verso 24 de Mateus 24, diz aqui o seguinte: surgirão falsos cristos e falsos profetas. O que eles vão fazer? Operar grandes sinais e prodígios para enganar, se for possível, até os próprios eleitos. Quem seriam os eleitos? Os eleitos são aqueles que são fiéis à palavra de Deus, ok? Então, se fosse possível, esses falsos cristos e falsos profetas iriam enganar até os próprios eleitos. Mas aqueles que estão fiéis e firmes na palavra de Deus, esses não se deixam ser enganados pelas artimanhas do inimigo. Como que eu não posso ser enganado? Bíblia. Mas eu não posso ir ouvir o que o pastor fala? Pode. Mas se o pastor falar alguma coisa que não está de acordo com a Bíblia, esse pastor não vem de Deus. Desculpa. Você que está assistindo, se seu pastor não fala de acordo com o que a Bíblia diz, ele não está falando a partir de Deus. Ok? Então cuidado, cuidado. Falsos profetas surgiriam, de acordo com Mateus 24. Olha, há uns anos atrás, viveu esse sujeito aqui, Jim Jones. Ele criou uma igreja, revoltado com algumas coisas e tal. Ele criou uma igreja. A igreja dele, ele começou a ensinar o seguinte: está vendo esse livro aqui? Esquece, não olhe para esse livro, escute o que o seu pastor vai dizer. E ele conseguiu convencer as pessoas disso. E esse tal pastor Jones, pra vocês terem uma ideia, ele montou um esquema lá, levou 1000 fiéis para uma floresta na Guiana, e ali em meio aos seus cultos e rituais, ele serviu uma bebida com cianeto, e todos eles morreram. Por isso é chamada hoje de seita da morte. Mas por que eles morreram? Foram enganados porque estavam seguindo quem? A Bíblia? Não. Estavam seguindo a palavra de um homem. Então, para que eu não seja enganado, já que eu estou vivendo no tempo do fim, estou vivendo aí perto da volta de Jesus, para eu não ser enganado, eu preciso olhar, observar a palavra de Deus. Esse não foi o único. David Koresh, um outro sujeito aí também, teve uma tragédia imensa aí com os seus discípulos, os seus membros na sua congregação. E eu queria colocar também alguns outros pontos para vocês entenderem. Olha só, Jesus ele predisse que iria surgir uma espiritualidade falsa. Sabe o que é falsa espiritualidade? Aquela pessoa que aparenta ser espiritual, aparenta estar em comunhão com Deus, mas não está. É uma falsa espiritualidade. E começou aí algumas situações, por exemplo, fascínio com fantasmas,
magos, ocultismo, e ocultismo é algo que move muito a mídia, Hollywood, livros. O que a gente vê aí de escritores que vão para esses lados, magia e tudo mais, tudo isso surgiu e foi crescendo e tomando conta da sociedade, e isso não está em acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus. Então nós precisamos tomar cuidado. Estima-se que entre 5 e 7 milhões de pessoas estejam envolvidas em seitas ou em grupos similares a esses daí que tiveram tantos problemas e que ficam seguindo essas magias, essas coisas erradas, lá só nos Estados Unidos. Um outro ponto que surgiu, isso aí foi há uns 25 anos atrás, muito forte, e até hoje ainda tem proliferado aí, tem crescido, é a questão da nova era. O que diz a nova era? Nova era é o seguinte: todo mundo pode ser Deus. Por que tem que ter um Deus? Eu posso ser um Deus, você pode ser um Deus. Vamos buscar então pessoas que nos adorem. Vamos adorar uns aos outros, porque nós... E por aí vai, com tantos outros, esse é um dos pontos que eles pegam, com tantos outros erros que eles estão tentando ensinar e provocar as pessoas. Então, falsas religiões, falsos profetas, falsos cristos, enganando, tentando enganar até aqueles que dizem ser firmes na palavra de Deus. Quem está em pé, cuide para que não caia. Essa tem que ser a realidade. E como eu posso cuidar, queridos? Bíblia. Nunca na história da humanidade, estamos tão necessitados de voltar à Bíblia, tão necessitados de mergulharmos na palavra de Deus. Mas não são só sinais na religião. Sinais no mundo social, no mundo político, também surgiram. Quando a gente pega, por exemplo, o capítulo 24, a gente ainda está nele, no verso 6, você vai encontrar ali a profecia de: ouvireis falar de guerras e rumores de guerras, não vos assusteis. Tem pessoas aí que ficam assustadas, né? Porque esses tempos atrás aí começou aquela ideia de que a Coreia do Norte tinha lá bomba atômica e não sei o que, isso e aquilo, muitas pessoas assustadas e tal, vai levantar aí a terceira guerra mundial, pode surgir a terceira, pode surgir a quarta, pode surgir quantas guerras mundiais for. Isso não é o fim, porque a profecia diz: vão surgir guerras, rumores de guerras, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. O verso 7 diz assim: se levantará nação contra nação, reino contra reino. Queridos, século 20 foi o mais sanguinário da história. Foram 165 conflitos armados só no século 20. Não estou falando demais. Século 21, nós já tivemos a Segunda Guerra do Congo, guerras do Iraque, Afeganistão, Darfur, no Sudão, na Somália, Quênia, Líbia, Síria. Tivemos os conflitos árabes e israelenses, conflito Rússia, Geórgia. E o século só começou. Olha a quantidade de guerras. Então, essas guerras são recorrentes. Você tem aí esse assunto de guerras, é um assunto que não acaba nunca. Mas é o fim? Ainda não é o fim. Nós precisamos atentar. Outra profecia, uma falsa paz que é prometida. E já viram aí que se fala muito em buscar a paz, buscar a paz, buscar a paz. Vocês acreditam que nós vamos encontrar a paz? Neste mundo não, desculpa. Paz só vamos encontrar na história da estátua, na pedra,
lançada sem mãos. Mas nesse mundo não há condições de paz. Sempre estaremos aí envolvidos em guerras, envolvidos em destruição. O que tem acontecido é que nós temos destruído a terra. E o que se tem que fazer, as pessoas querem olhar agora é que essa destruição da terra vai fazer com que a terra acabe em algum momento. Já viram isso? Temos que cuidar do meio ambiente, senão daqui a pouco a terra vai acabar, vai morrer todo mundo. Não, não vai ser assim. O fim não vai ser desta forma. A Bíblia, ela predisse que Jesus viria num tempo em que a humanidade tivesse o potencial para se autodestruir. Será que hoje nós não estamos vivendo nesse período? Olha só, quando você pega as armas termonucleares, todas elas com capacidade de destruir a humanidade, dizimar a humanidade. Nunca vivemos em períodos assim. E é por isso que hoje se há tanto medo por conta das situações. Os cientistas, eles estão temerosos do que pode ocorrer. De acordo com Lucas 21, 26, eu vou colocar o verso aqui que é mais fácil. Desmaiaram de terror e pela expectativa das coisas que sobrevirão ao mundo. Cada dia que passa, inicia algo novo, já reparou? Quando você pensa assim, estão vencendo aqui uma doença, estão descobrindo a cura para algo, surge outra pior. E essas últimas décadas aí, quantas delas? Quantas delas? Mais recente agora, a gente sofreu, era dengue, aí a dengue deu uma amenizada, veio a tal da chikungunya, daí a pouco foi a zika, eu sei que foi, é tudo o mesmo mosquito inclusive, né? Dengue, zika, chikungunya, e daí a pouco a gente pensa, ufa, agora estamos livres porque já deu uma amenizada na situação, surge outra coisa. E os cientistas, eles estão dessa forma. Lá em Lucas 21, 28 também diz que ao começar essas coisas a suceder, exultai e erguei a vossa cabeça, porque a vossa redenção se aproxima. Essas coisas não estão acontecendo? Então eu não devo agora exultar e erguer a cabeça? Essa é a promessa de Lucas 21. Isso é o que é a profecia de Lucas. Então eu devo agora erguer a cabeça, exultar, porque a redenção está se aproximando. Onde a mente secular vê desastre e motivo para temer, o cristão vê sinais de esperanças. Enquanto as pessoas estão aí temerosas por causa de uma situação, de uma doença, de uma possível guerra e tudo mais, para nós é esperança. Eu não sou pessimista, pelo contrário, eu sou extremamente otimista. Mas eu tenho um ditado, que eu carrego há muito tempo, que eu ouvi de um colega, um amigo, que ele dizia assim: se tudo der certo, vai piorar bem mais ainda. Então você está esperando aí a pandemia acabar, para você andar sem máscara, para você viver tranquilo. Desculpa, a pandemia pode até acabar, essa aqui pode acabar, mas vai surgir outra pior. Que isso? Está dizendo, eu não sou profeta, eu estou apenas dizendo que as profecias bíblicas já declararam. Próximo à volta de Jesus, tudo iria piorar. E é isso que está acontecendo. É isso que está acontecendo. Aí meu amigo ainda terminava dizendo assim, bom, vou voltar aqui. Se tudo der certo, vai piorar bem mais ainda. E ele terminava dizendo assim, porque para melhorar, tem que piorar. Para ficar bom, tem que piorar. Para Jesus voltar, tem que piorar. Enquanto tiver todo mundo tranquilo, tiver em paz, Jesus não volta. Mas a gente tem que cuidar também, que Paulo coloca, quando ouvirdes falar de paz,
Cuidado, porque pode vir repentinamente a destruição. Além dos sinais que nós já vimos, sinais na natureza. Bom, tem aí um gafanhoto, né? O povo agora, ano passado, povo no Brasil e aí vários lugares começaram a até dizer, né, que isso aí já é uma das pragas do Egito que está acontecendo aqui na América do Sul e outros pontos, onde nuvens de gafanhoto estavam destruindo tudo, e vira e mexe, acontece aí, a gente ouve, por exemplo, quando vê situações aí de situações de coisas climáticas, eventos climáticos acontecendo no Brasil, que nunca ocorreram, terremotos. Tempo atrás aconteceu um terremoto aqui no Nordeste, ano passado, terremoto no Brasil, e aí você ouve de um ciclone lá no sul, você ouve de situações que vem acontecendo, e aí é vulcão daqui, não estou dizendo no Brasil, que esse graças a Deus a gente não tem esses registros, né? Mas é um vulcão explodindo ali, entrando em erupção. Essa semana passada, vulcão aí de 40 anos extinto, parado, dormindo, voltou à atividade. Quantas coisas acontecendo na natureza. A Amanda Ripley, a jornalista da revista Times, ela diz assim: se você acha que desastres estão se tornando mais comuns, é porque estão mesmo. Estão mesmo. Cada dia que passa é um desastre diferente. É algo novo que vai acontecendo, essa é a realidade. Você sabia que a temperatura do mar nos últimos 30 anos tem subido significativamente? Qual é a importância disso aí? Por que eu tenho que saber disso? Vamos pegar aqui alguns pontos. A água congelada nos polos, tá? Ela está ali, então ela está ocupando um espaço lá que, se ela descongelar, o Rio de Janeiro, vocês sabem que é uma cidade que vai para fundo d'água, né? Esses dias eu falei aqui, acho que foi até aqui em Benfica, ou no culto online, não me recordo, que eu estava lendo uma reportagem das 50 cidades que nos próximos 50 anos provavelmente deixarão de existir, e Rio de Janeiro está entre elas, por conta desse aquecimento global, onde geleiras estão se derretendo e o nível do mar tem subido. Eu conheço lugares, eu conheço no Espírito Santo, vilas inteiras que já foram submersas. Vilas inteiras. Então, sinais têm acontecido. Outra das profecias, verso 7, haverá fomes, terremotos em vários lugares, pestes. Isso aí tem acontecido sempre. Já falei também sobre a questão do aquecimento global, já comentamos sobre epidemias, terremotos cada vez mais frequentes, sinais na sociedade. E aí? Eu estava comentando ontem, sexta-feira eu fui a São Paulo, e aí, muitos anos que eu não faço isso, mas eu passando em Aparecida do Norte, eu ouvi assim aquela vozinha, né, que nós entendemos como Espírito Santo, dizendo assim, que tinha um policial em frente ao posto da Polícia Rodoviária Federal pedindo carona, e aquela vozinha assim, dá carona para ele, leva ele. Eu não faço isso, e eu ainda brinquei ontem na igreja da usina, na hora da lição, foi assim, quando chegar em casa ainda vou apanhar ainda, porque minha esposa não gosta que eu faça essas coisas, né? Eu parei, era o senhor Jael, um policial aposentado, que agora é segurança de banco, estava indo para Caçapava, uns 100 e poucos quilômetros, e a gente conversando, ele é filho de um pastor, mas ele abandonou a igreja, o evangelho, com 14 anos e nunca mais voltou para a igreja. E ele me dizendo, é a segunda semana seguida que eu pego carona com alguém evangélico. Quando ele descobriu que eu era pastor, conversando, contei. E ele começou a falar assim, olha, eu não sei o que está acontecendo com as pessoas, com o ser humano.
O que a gente tem visto aí, a gente que trabalha na segurança, visto as atrocidades que as pessoas têm coragem de fazer com os outros, a forma como tem coragem de matar, de violentar e assim por diante. Eu não sei, parece até que está com o espírito ruim. Ele disse assim. E eu fui explicar para ele a ação do Espírito Santo qual que é. E eu disse, olha, essas pessoas quando chegam a fazer isso é porque elas não ouvem mais o Espírito Santo falando a sua mente, ao seu coração. Por isso agem dessa forma. E essa tem sido a realidade. De acordo com Mateus capítulo 24, verso 37 e verso 38, que diz assim: pois assim como foi nos dias de Noé, também será a vinda do Filho do Homem. Porquanto, verso 38, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam e davam-se em casamento, até ao dia em que Noé entrou na arca. O que isso quer dizer? Quer dizer que não pode casar mais? Não, não é isso. O texto está dizendo que eles estavam tão despreocupados com a vida, levando a vida de qualquer jeito, sem se preocupar com Deus. Eles ouviram sermões, ouviram mensagens sendo pregadas por Noé, que pregou 120 anos. A gente tem muito mais tempo ouvindo pregando essa mensagem como igreja, ouvindo não, porque ninguém tem 120 aqui, nem em casa aí. Mas, entende? A mensagem tinha sido pregada, falada e proclamada e tudo mais. As pessoas estão vivendo tranquilamente, como se fossem viver eternamente. É engraçado, quando a gente vai para a história bíblica e a gente vê aí relatos de Adão, 960 e tantos anos, Matusalém, quase 970 anos. As pessoas estão vivendo hoje achando que vão ser como Adão, como Matusalém, que vão chegar a 970 anos. Então, não, eu posso deixar para me preocupar com Deus, com salvação. Quando eu tiver aí chegando nos 900 anos, aí eu começo a me preocupar. É essa a impressão que as pessoas passam. E a impressão que nós, muitas vezes, passamos também. Não estamos nos preocupando. Gente, eu vou citar só da pandemia do coronavírus. Não estou aqui para discutir se é número real, se é número irreal, se é alterado, se não é. Não estou aqui para discutir política, nem briga de político. Eu estou aqui para dizer os números que são passados. 3 milhões, mais de 3 milhões de pessoas no mundo, do ano 2000 e 2001, que não contavam em morrer tão cedo. É ou não é? Quantas pessoas aí, quem sabe até parentes nossos, de pessoas que estão assistindo, não estavam contando com isso. E aí? Quantas pessoas morrem no dia a dia por acidentes, por fatalidades e tantas coisas mais, e ninguém está esperando por isso. Então não dá para ficar achando que vai viver 900 mil anos. Se houve um tempo para você ter um coração retido a Deus, esse tempo é agora, não dá para esperar mais. A única maneira de estar pronto para a volta de Jesus é abrir o coração para o seu amor, o amor dele. Quando? Agora, hoje, se ouvirdes a minha voz, não endureçais o vosso coração, diz a palavra de Deus. Hoje, agora. Eu costumo sempre dizer, eu vou voltar para minha casa hoje, espero chegar em casa com vida, mas quem me garante? Qual é a segurança que eu tenho do minuto seguinte? Já contei e repito, um irmão em Eunápolis foi para a igreja sábado pela manhã, ajoelhou na hora da oração, teve um infarto dentro da igreja e morreu. E aí? Qual é a segurança que eu e você temos na vida? Nenhuma. Hoje o mundo ele está obcecado pelo mal.
Gênesis 6,5, viu o Senhor que a maldade do homem, a gente estudou essa semana passada, a maldade do homem se havia multiplicado na terra e que era continuamente mal todo o desígnio do seu coração. E Jesus disse no fim dos tempos aconteceria a mesma coisa. E não é assim hoje. É um querendo dar o tombo no outro, é tanta coisa errada que a gente vê hoje em dia. Sexualidade explícita para todos os lados. Seja preocupação com pedofilia, com homossexualismo, até mesmo com a sexualidade em si, com os héteros também. Hoje, o que a mídia quer mostrar é isso, é sexualidade. É ou não é? Essa é a realidade. Você sabia que pelo menos 40% dos casamentos terminam em divórcio? Ou seja, de cada 10 casamentos, 4 acabam, divórcio. Alguns países aí, isso é pior ainda. Violência cresceu ou não cresceu? O maior medo do povo, e alguns estão nos assistindo aí em casa, estão longe do Rio de Janeiro. As pessoas têm um pavor imenso do Rio de Janeiro, né? Pela violência. Vou te dizer uma coisa. Você sabia que o Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta do Brasil? Se fala muito da violência do Rio de Janeiro, violência do Rio de Janeiro, violência do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro não é a cidade mais violenta. Está entre as mais violentas, mas não é a mais violenta do mundo. Tem cidades pequenas aí, em alguns lugares, eu não vou citar aqui, em alguns lugares do Brasil, muito mais violentas do que o Rio de Janeiro. Então, essa é a realidade, porque a violência, antigamente, se ouvia falar de violência aonde? Nos grandes centros. A violência hoje está em todos os lugares. A questão central na predição de Jesus sobre o tempo do fim não é que qualquer um desses sinais determina o fim, mas que todos esses sinais ocorrendo simultaneamente, com intensidade crescente, indicam que o fim está próximo. Lembra o que eu disse no início? Guerras o tempo inteiro aconteceram. Epidemias o tempo inteiro tivemos epidemias. Problemas com religião, sinais na religião, sinais na sociedade, o tempo inteiro teve. Mas nunca esteve tão alto esse nível de acontecimentos como hoje, como está acontecendo na atualidade. E o que Jesus disse, que quando vocês virem tudo isso acontecendo, fiquem atentos, porque o fim está se aproximando. Apocalipse, estamos quase terminando. Apocalipse capítulo 18, verso 17, vem trazendo da incerteza econômica. Aliás, vocês já ouviram falar nisso, incerteza econômica? Do ano passado para cá, acho que o que mais se ouviu falar sobre isso, né? Como é que vai estar no próximo ano, próximo mês, vou ter trabalho, não vou ter, vai ter auxílio, não vai ter, como é que vai estar a condição do país aí e tal, inflação, tudo crescendo. Olha o que diz Apocalipse 18, verso 17, porque em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. Todo piloto, todo o que navega livremente, marinheiros e quantos labutam no mar conservaram-se de longe. Em uma só hora ficou devastada tamanha riqueza. A epidemia, um vírusinho tão pequenininho chamado Covid-19, afetou a riqueza mundial. Você imagina outras coisas mais que podem acontecer. O Relógio Nacional da Dívida Pública Norte-Americana mostra como a dívida dos Estados Unidos aumenta a cada segundo. Aqui, estou falando dos Estados Unidos. A do Brasil não está aumentando a cada segundo. Ela está multiplicando, triplicando e quadruplicando a cada segundo. É assim que funciona. O que diz as Escrituras? Estejam prontos.
E Jesus fala: estou voltando em breve. Vamos rever aqui alguns sinais. Está meio pequena aí a letra, mas dá para ler. Falsos cristos e falsos profetas. Tem cumprido ou não? Tem. Guerras e rumores de guerras. Tem se cumprido ou não? Tem. Clamor pela paz, mas sem obtê-la. Tem ou não? Tem. Fome? Também. Pestes? Direto. Terremoto? Acontece direto. Imoralidade sexual? Demais. Lares destruídos? Virou normal. Violência por toda a terra? Também. Incerteza econômica? Estamos vivendo essa incerteza econômica. Todos esses sinais são sinais já cumpridos. Mateus 24, verso 33 diz assim: quando virdes todas essas coisas, sabei que está próximo às portas. Um outro sinal, e esse está em Daniel, capítulo 12, verso 4, diz que no fim dos tempos, o conhecimento aumentaria muito. E aumenta ou não aumenta? No século XX, a humanidade teve um desenvolvimento tecnológico sem precedentes. Que eu vou dizer uma coisa para vocês. Quem diria que nós estaríamos, a grande parte das igrejas, fazendo o que nós estamos fazendo agora? Você em casa assistindo o culto aqui, com equipamentos, com fios, com câmeras, com aparelhos de celular, com controles, controlando as coisas. Quem diria? Se fosse para dizer isso aí há 30 anos atrás, para os nossos, quem sabe, avô, avó, pai, até pais, né? Você olha, vai chegar um tempo aí que o culto, as pessoas nem vão aparecer na igreja, o culto vai ser pela TV, pelo celular. A gente vai pegar o telefone, e aí eles com aquele telefone de girar o número ainda, né? Como é que eu vou assistir um culto aqui por esse telefone? Entende? O saber se multiplicando, e essa é a realidade que a gente está vivendo. O último sinal mais relevante do tempo do fim está em Mateus 24, verso 14, e eu quero que você abra aí comigo. Mateus capítulo 24, verso 14. E será pregado este evangelho. Que evangelho? Será pregado sobre a volta de Jesus. Jesus estava dizendo, e será pregado este evangelho. Evangelho é a boa nova. Será pregado sobre a minha volta. Será pregado a todo mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Sabe, a ciência aumentou, cresceu muito, e graças a Deus por isso. Hoje ninguém tem desculpa de não ter acesso a uma Bíblia. Você tem Bíblia no celular, você tem Bíblia em papel, você tem... No passado, nessa época aqui, não tinha Bíblia para todo mundo. Aliás, não preciso ir tão longe, não. Vou pegar aqui em 1500. 1500 está muito distante. Vou pegar em 1800, ainda está muito distante. Tá bom. Vou para 1900. 1910. A dificuldade para se ter uma Bíblia era tremenda. Hoje, quase todo mundo, quem não tem é porque nunca foi atrás, não tem interesse. Porque Bíblias são distribuídas, é de graça, é vendida de... Você tem Bíblia para tudo quanto é tipo que você imaginar. Bíblia para pregador, Bíblia para não sei o quê, Bíblia para outra coisa, tem tudo quanto é tipo de Bíblia que você imaginar. E as pessoas estão aí ainda sem estudar e sem ler. Jesus, ele está se movendo hoje. Milhões estão vindo a Cristo. Eles estão aprendendo a amar a Jesus e a seguir seus passos. Em todo o mundo o Espírito Santo está sendo derramado.
Assim como Jesus predisse, o evangelho do reino está sendo pregado em todo o mundo como testemunho de todas as nações, e nós sabemos que o fim chegará em breve. O ano passado, alguns vão recordar, nós estávamos com todo o planejamento da Semana Santa, fazer na igreja, e de repente veio a pandemia, lockdown, não pode. E aí muitos preocupados, e agora, a Semana Santa? Foi a Semana Santa mais eficiente que aconteceu na história. As pessoas, quantas milhares de pessoas participaram da Semana Santa e não iriam à igreja participar, mas assistiram a Semana Santa pelo YouTube, pela internet, aí pelo computador, celular, TV e assim por diante. Então, queridos, são todos esses sinais, e esse último, ele também está se cumprindo. O evangelho do reino está sendo pregado a todo mundo, a todas as nações. Os sinais anunciam que o mundo está seguindo por um terrível caminho sem volta. Mas hoje você pode mudar o rumo da sua vida ao depositar sua esperança nas mãos de Jesus. Apocalipse 3:20, ele diz assim: se abrir a porta, entrarei e cearei com ele, e ele comigo. Permita que Jesus entre em seu coração. Dê oportunidades. Lute para buscar a palavra de Deus, para viver a palavra de Deus, porque nós não sabemos o dia nem a hora, nem da volta de Jesus, nem do fim da nossa vida. Que Deus nos abençoe. E eu quero convidar aqui o Ismael e a Marta, que são os nossos cantores, para cantar um hino que a gente nem sempre canta no dia a dia. 134 é o do hinário. Breve Jesus voltará. Eu tenho plena confiança e plena certeza de que Jesus está às portas, está voltando. Mas eu preciso tomar a minha decisão. Eu preciso fazer a minha entrega. Que Deus nos abençoe. Número 184. Convidar os da igreja a ficarmos de pé. Se você conhece também na sua casa, cante conosco.
Jesus voltará. Queira você ou não, esteja esperando você ou não, esteja preparado você ou não, Ele vai voltar. Vamos orar? Senhor nosso Deus e Pai, somos gratos a Ti, porque o Senhor deixou em Tua palavra tudo o que necessitamos saber a respeito da volta de Jesus. Temos visto sinais acontecendo, temos visto, ó Pai, como agora nós temos vários ou praticamente todos esses sinais ocorrendo em nosso tempo, em nossa geração. Ó Pai, isso mostra que Jesus está às portas. Por favor, que Ele volte logo, mas que nós possamos estar prontos, preparados para encontrá-lo. Abençoe cada um que aqui está, abençoe cada pedido de oração que foi colocado, esteja com cada familiar, esteja ao nosso lado sempre, em nome de Jesus. Amém. Uma boa noite a você que aqui esteve conosco no culto presencial. Deus os abençoe, Deus esteja com a sua família, o seu lar. Boa noite a você que esteve conosco no culto online. Que Deus abençoe você, sua família também, o seu lar. Até a próxima quarta-feira, aqui na igreja, às 19h30, ou no YouTube, às 19h30 também, onde nós estamos no YouTube, nós estamos tratando agora um estudo muito especial, Jesus, restaurador da vida. Que Deus abençoe você. Até breve. Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça em mim. Permaneça em mim. Permaneça. Permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim. Venha, Senhor, em mim habitar, pois quero ser templo teu. Quando eu sair deste lugar, que Jesus permaneça. Permaneça em mim, permaneça em mim, permaneça em mim, meu Senhor, permaneça em mim, permaneça.